Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se você não é inscrito neste canal, inscreva-se para você poder receber as notificações, para você poder seguir um capítulo da Bíblia por dia. Nós já estamos chegando aqui no livro de Números. E talvez você ache que esse capítulo ou esse livro de Números seja um pouco difícil de compreender, mas você vai ver a fidelidade de Deus seguindo e acompanhando esse povo que ele colocou no deserto para chegar na terra prometida, aonde nós também queremos chegar. Aleluia! Então, por que esse nome, Números? Porque justamente é uma contagem. Vai começar com a contagem do primeiro ano deles, primeiro ano depois da saída do Egito, e a segunda contagem vai ser feita às margens do Rio Jordão, 39 anos depois da saída do Egito. Então são duas contagens e por isso esse livro se chama Números. Em hebraico, o título desse livro é Bamidbar. Bamidbar, que quer dizer no deserto, ou seja, a identificação do local aonde esse livro foi escrito, aonde a história se passa. Então, esse nome, Números, é muito importante você entender, porque Números vai narrar uma nova fase do livro de Moisés, do Pentateuco. Por quê? Aqui vai tratar dos preparativos do povo para retomar a sua jornada e para conquistar a terra de Canaã, que o Senhor havia prometido. Então o Senhor, acompanhando aquele povo, vai continuar dando instruções, vai continuar ensinando, vai continuar ministrando a todo aquele povo através da vida de Moisés e dos outros sacerdotes que ele separou, para que eles entendam como eles devem se comportar. Então, a importância que Deus dá à higiene daquele povo, a importância que Deus dá à ordem com que eles deveriam caminhar no deserto. Pensa que eles caminhavam de qualquer jeito? Caminhavam por tribos, com as bandeiras da frente, separados por causa das suas bandeiras, cada um carregava a sua bandeira e era separadinho e andava em ordem no deserto. Andavam em ordem, certo? Números apresentam um Deus próximo, um Deus cuidadoso, um Deus zeloso. A presença dele é real, é visível em todo o livro. Até mesmo aqueles que não eram israelitas, eles reconhecem a presença real de Deus com eles. Por onde eles passavam, aqueles povos ao redor falavam: lá vem aquele povo de Deus, lá vem aquele povo daquele Deus poderoso. Como eles vão ficar conhecidos e por isso mesmo odiados por muitos povos ao redor. Então, o tema aqui é a aliança que Deus fez com Abraão, as promessas que acompanham essa aliança. Nada, nem mesmo a rebelião, porque era um povo rebelde, era um povo que reclamava, era um povo que murmurava, deteria. Nada disso vai deter a fidelidade do Senhor, que é divinamente ligada às promessas da aliança feita a Abraão e a sua descendência. Então Deus vai ser fiel a eles por causa da palavra que ele deu a Abraão, que seria fiel àquele povo. O próprio Senhor manda os sacerdotes abençoarem generosamente aquele povo. Então, nós temos aqui como tema central duas coisas importantes: o fracasso humano. Então nunca dependeu de você, a sua salvação não depende de você, tudo é pela graça, porque se depender de você, você está morto, porque você não tem como alcançar a graça do Senhor, porque o seu fracasso humano já está totalmente selado, você não tem como vencer e chegar pelas suas próprias mãos, pela sua própria força até o Senhor. Se Ele não te resgatar, você não tem chance nenhuma. Então é o fracasso humano versus a fidelidade de Deus. A fidelidade do Senhor é que nos permite entrarmos na presença dele e sermos salvos por ele, pela graça, pela misericórdia, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que tudo isso vai aprontar para Cristo. A mente deles, nesse caminhar todo no deserto, sendo transformados de escravos, porque a mente deles era de escravos, eles eram escravizados no Egito, mas de escravos
há uma nação santa, há um sacerdócio real, que é para isso que você foi chamado. Você também escapou de ser escravo do pecado para ser sacerdote do Deus Altíssimo, para ter a sua mente transformada totalmente para você receber a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só aqueles que foram transformados pelo Senhor recebem essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui nós vamos ver que uma geração inteira não vai entrar na terra prometida, não vai herdar essa bênção. Sabe por quê? Porque eles queriam maná, eles queriam água da rocha, eles queriam o mar aberto na frente deles, mas quando foi na hora de pegar nas armas para lutar, para conquistar a terra que o Senhor deu, eles não quiseram, eles se amedrontaram. E por isso toda aquela geração, exceto a de Josué e Caleb, toda aquela geração não vai entrar na terra prometida. Amém? Então ele fala assim, começa que é no segundo ano depois da saída de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, que o Senhor falou a Moisés na tenda da congregação e diz assim: levantai o censo da congregação, conta aí quantos homens nós temos, quantos de cada tribo dos filhos de Israel, segundo a sua família, segundo a casa dos homens, nominalmente, o Senhor disse, cabeça por cabeça, todos aqueles que são capazes de sair para a guerra. O Senhor só te convida para você entrar no reino dele, se você for capaz de pegar nas armas e lutar pela batalha, lutar pelo reino do Senhor nessa terra. E as nossas armas não são carnais. As nossas armas hoje, aqui era uma figura, mas hoje as nossas armas nós sabemos que são espirituais em Cristo Jesus. Mas precisa ser valente, precisa se posicionar, precisa dizer não a um monte de coisas na sua vida para você realmente entrar nessa guerra e lutar pelo reino do Senhor, pela causa do Senhor nessa terra. Ele diz assim, capazes de lutar, seus exércitos serão contados, tu e Arão. De cada tribo você vai pegar um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Esses são os nomes dos homens que vão assistir. Aí ele vem dar as 12 tribos, da tribo de Ruben. Nós vamos começar aqui no capítulo 20, porque interessa para nós também sabermos o número dessas pessoas. Dos filhos de Ruben, que era o primogênito, 44.500. Dos filhos de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, 24.600. Dos filhos de Issacar, 54.400. Das filhos de Zebulon, 57.400. Filhos de José, filhos de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, 36.500. Dos filhos de Dan, 62.600. Dos filhos de Asser, 41.500, de Naphtali, 53.400. Assim eles foram contados. Veja como é a preocupação do Senhor de saber exatamente quantos tem, porque ele tem tudo anotadinho lá no livro da vida. O nome, o seu nome, tem que estar escrito nesse livro. Deus vai saber um por um quem é você, da sua descendência, da sua capacidade de lutar. E ali você tem o livro da vida e depois tem o livro do galardão. Ah, esse aí você quer estar, né? Galardão, medalha, medalha, medalha. Quantas almas você vai levar para o Senhor? Quantos você vai ajudar a atravessar o deserto, a sair da escravidão e chegar na terra prometida? Seu nome vai estar lá. Aleluia, glorifique a Deus. Os levitas não são contados, porque os levitas foram aqueles que quando fizeram o bezerro de ouro e quando Moisés pediu para decidir quem quer ficar do lado de Moisés, do lado do Deus de Israel, ou ficar do lado lá do bezerro, que ficassem do lado de Moisés. E adivinha quem ficou? Os levitas. Por isso, eles disseram, você não vai contar a tribo de Levi. Hoje, eu entendo
que nós somos esses levitas incontáveis na presença do Senhor, porque todos nós fomos feitos reis e sacerdotes na presença do Senhor. A tribo de Levi era justamente essa tribo que cuidava da montagem e da desmontagem, por isso eles tinham que ser fortes, não podiam ter defeitos. Lembra que nós já falamos sobre isso? Por quê? Porque eles tinham que carregar todo aquele peso da casa do Senhor, que era o tabernáculo, que tinha que ser transportado de um lugar para outro. Então ele disse assim, eles vão carregar, os levitas vão cuidar do tabernáculo, dos utensílios, tudo que pertence, eles levarão o tabernáculo, vão levar de um lugar para outro, e todos os utensílios vão armar e vão desarmar o tabernáculo. Qualquer estranho que se aproximar desse tabernáculo vai morrer. Olha que coisa séria. Os filhos de Israel vão se acampar da seguinte maneira: cada um no seu arraial, cada um junto ao seu estandarte, segundo as suas turmas. Por isso que a gente sempre fala, não queira o que é do irmão, não queira a bênção do irmão, o dom do irmão, porque cada um tem o seu lugar já demarcado pelo Senhor. Cada um tem um propósito, cada um tem uma função, cada um tem um dom, porque o Senhor dá dons aos homens, aqueles que realmente confiam no Senhor recebem dons do Senhor. E assim ele faz. Então eles se assentavam, eles andavam em ordem, eles acampavam em ordem, cada tribo no seu lugar. É tudo muito perfeito, porque o Senhor, ele gosta disso, ele gosta de ordem, ele gosta de respeito, ele gosta que tenha tudo limpo na presença dele. E assim fizeram os filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. E assim termina esse capítulo. Assim você tem que fazer tudo conforme aquilo que o Senhor ordenar. Aquilo que o Senhor mandar você fazer, você faz. E aquilo que o Senhor disser para você não fazer, você não faz. Obediência. Essa é a palavra-chave que vai diferenciando um homem do outro. Obediência e desobediência. Ordem e desordem. Seguir ou não seguir ao Senhor. Ele vai respeitar a sua decisão, mas se você é uma pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que é nascida de novo, você sabe que você tem que conhecer essa palavra, você tem que andar conforme a carruagem anda, conforme o Senhor vai te orientando, conforme o Espírito Santo vai dando a você crescimento nessa palavra. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Números 1 fale ao seu coração. Parece uma coisa tão desnecessária, fica aí falando de número, da tribo tal, mas tudo que está escrito aqui tem um ensinamento para nós, que nós aprendamos a ouvir e a discernir espiritualmente aquilo que o Senhor quer nos mostrar em cada capítulo dessa palavra. Você vai descobrir uma função, você vai descobrir um objetivo, você vai descobrir um propósito de Deus para Ele ter deixado isso escrito para você. Nada aqui é à toa, nada aqui tem que ser desprezado e nada aqui é em vão. Amém? Então amanhã a gente prossegue com essa nossa jornada pelo deserto junto com o povo de Israel. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Amanhã nós vamos ver qual era a ordem dessas tribos no acampamento. Quem ficava perto do tabernáculo, quem ficava mais longe. Amanhã a gente vai falar sobre isso. Um abraço! Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto